Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre como a alma da fome ela é política, esse texto do Herbert de Souza, né? É, Na década de 90, de 1990, o sociólogo Herbert de Souza conseguiu unir muitos brasileiros com a ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida. Esse movimento baseava-se em princípios de solidariedade e chegou às ruas em 1993. Betinho, como era chamado, explicava o nome da campanha como sinônimo de luta por direitos sociais básicos para todos. Hemofílico, o sociólogo morreu em 1997, vítima do vírus da AIDS, contraído por transfusão de sangue, numa clara evidência da precariedade do sistema de saúde do Brasil. Suas palavras, contudo, continuam atuais. A fome é a exclusão da terra, da renda, do emprego, do salário, da educação, da economia, da vida e da cidadania. Quando uma pessoa chega a não ter o que comer é porque tudo mais já lhe foi negado. É uma espécie de cerceamento moderno de exílio, a morte em vida e exílio da terra. A alma da fome é política. A história do Brasil pode ser contada de vários modos e sob vários ângulos, mas para a maioria ela é a história da indústria da fome e da miséria. Um modo perverso de dividir o mundo em dois, produzindo um gigantesco apartheid. Nesse campo, fizemos verdadeiros milagres de desenvolvimento. Um dos maiores PIBs do mundo abraçado com a pobreza e a miséria mais espantosa. Aqui não houve lugar para o acaso, tudo foi produzido como uma obra calculada, fria. O resultado está diante dos olhos de todos. Uma parte ostensiva, rica, branca, educada, motorizada, dolarizada. Outra parte imensa na sombra, negra, analfabeta, dando duro todos os dias, comendo pão que o diabo amassou em cruzeiros, em reais. Dois mundos no mesmo país, na mesma cidade, muito próximos pela geografia e infinitamente distantes como experiência de humanidade. A gente começa o dia buscando o que comer e que chega à noite sem nada. Pode-se imaginar o quadro porque é o de todo dia para milhões de seres humanos. A fome de comida e de tudo. A essa altura da vida da humanidade é incrível que isso aconteça. Como morrer de fome ao lado de 70 milhões de toneladas de grãos, de 8,5 milhões de hectares de terra, se todos esses brasileiros miseráveis ficariam saciados só com os 20% do desperdício? Pela fome de 32 milhões se revela a essência humana do próprio país, aquele que é capaz de negar a condição humana para 20% de sua população. A fome é um atestado de miséria absoluta e o grito de alarme que sinaliza o desastre social de um país, que mostra a cara do Brasil. Como a miséria é a síntese e o nó de um processo, desvendar e atacar a miséria é também um modo de refazer radicalmente o Brasil. É pegar o Brasil pelo umbigo. A negação radical da miséria é um postulado de mudança radical de todas as relações e processos que geram a miséria. É uma interpretação a tudo e a todos, é um passar a limpo a história, a sociedade, o Estado e a economia, é virar o Brasil pelo avesso, no concreto. Por isso, acabar com a fome não é só dar comida, e acabar com a miséria não é só gerar emprego. É reconstruir radicalmente toda a sociedade, começando por incorporar agora 32 milhões de seres humanos ao mapa da cidadania. Assim como a miséria foi sendo construída com a indiferença frente à exclusão e à destruição das pessoas, a negação da miséria começa a se realizar com a prática cotidiana, ampla e generosa da solidariedade. A frieza construiu a miséria, construiu a cidade cheia de gente, de muros que as separam como estranhos que se ignoram e se temem. A solidariedade vai destruir as bases de existência de miséria. É uma ponte entre pessoas. Por isso o gesto de solidariedade, por menor que seja, é tão grande. É o primeiro movimento no sentido oposto a tudo que se produziu até agora. Uma mudança de paradigma, de norte e eixo, o começo de algo totalmente diferente, como um olhar novo que questiona todas as relações, teorias, propostas, valores e práticas, estabelecendo as bases de uma reconstrução radical de toda a sociedade. Se a exclusão produziu a miséria, a solidariedade destruirá a produção da miséria. Produzirá a cidadania plena, geral e restrita, democrática. Quando o movimento da ação da cidadania começou, ninguém esperava que fosse capaz de andar tão rápido, de se expandir com toda a força, de tocar tantas e tão diferentes pessoas, de encher auditórios, de se espalhar por todos os cantos do país. Há uma tremenda força de mudança no ar, na terra. Há um movimento poderoso tecendo a novidade através de milhares de gestos de encontro. A fome de humanidade entre nós, por sorte ou por virtude de um povo que ainda é capaz de sentir, de mudar e de impedir que se consuma o desastre e o suicídio social de um país chamado Brasil. Herbert Souza, artigo publicado no Jornal do Brasil em 12 de setembro de 1993, citado em Ética e Cidadania. Então, por que o Betinho utiliza a expressão apartheid para caracterizar a sociedade brasileira? Porque existe uma separação. Apartheid é divisão, né?
nos países, tanto nos Estados Unidos quanto na África do Sul, a apartheid foi a divisão entre negros e brancos aqui, não só entre negros e brancos, mas em especial entre ricos e pobres. E os pobres, em sua grande maioria, infelizmente, são negros. De que maneira a luta contra a fome é também uma luta política, porque a alma da fome é política, né? É graças às políticas equivocadas, historicamente, que o nosso país ainda vive e convive com a fome. Então, filantropia tem a ver com caridade, solidariedade é fazer o bem também ao próximo, é se unir em prol de um bem comum. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.